Bem-vindo ao canal. Esse aqui é um vídeo sobre lançamentos, mas eu escolhi um lançamento em especial para comentar, que é o Uzumaki, que está voltando pela editora Devi e que dessa vez vai ser publicado num encadernado. Esse quadrinho é famoso e é de um mangaka chamado Junji Ito, que é um cara conhecido por trabalhar histórias de terror, até com influência de Lovecraft e outros autores. E fazendo uma sinopse curta, a história gira em torno de uma cidade onde dois adolescentes começam a perceber que algumas pessoas são obcecadas pela forma de espiral, e depois começam a acontecer alguns assassinatos relacionados a isso, e os eventos dentro da história vão ficando cada vez mais bizarros até os moradores da cidade começar a perceber que eles estão sendo amaldiçoados. Eu resolvi para esse vídeo não entrar muito em detalhe a respeito da história, nem me aprofundar na biografia do autor. Eu posso deixar isso para algum vídeo futuramente, mas eu preferi me ater ao fato de que essa revista está voltando agora e comentar mais os detalhes em cima do volume único que a Devi trouxe. Essa encadernação da Devi do Uzumaki vai ter 17 por 26 centímetros de medidas, que é um tamanho um tanto acima do padrão normal de mangás, por se tratar de um volume especial. Vão ter 656 páginas, segundo o site Universo HQ, capa cartonada, e o preço de R$ 94,00. Esse mangá havia sido publicado pela Conrad em 3 partes, cada uma delas custando R$ 12,00. Duas das edições tinham 206 páginas e a terceira tinha 258 páginas. Foi publicada em capa mole, com papel tipo couché, com o miolo da revista em papel offset, e foi publicada pela primeira vez em julho de 2006 pela editora Conrad. A Devi, nos últimos tempos, ela vem aumentando o volume de quadrinhos que ela vem trazendo. Ela está aproveitando essa modinha que começou com a Panini, porque para quem já consumia quadrinhos da Devi sabe que ela é uma das editoras mais letárgicas que existe aqui no mercado. Ela demora demais para lançar um quadrinho quando ele é serializado, mas do final do ano para cá a Devi vem botando o pé no acelerador e lançando quadrinhos com cada vez mais rapidez, para pegar essa onda de vendas através da Amazon. Tanto é que somente nesse ano ela já fez um volume de anúncios e publicações bem maior do que em vários anos em que ela publica. Mais especificamente, eu quis pegar esse quadrinho que está voltando agora, o Uzumaki, para servir de exemplo de como é que as coisas estão no mercado brasileiro, como os quadrinhos realmente estão sofrendo um aumento forçado, inflacionado, até porque ainda tem muitos leitores que teimam em discordar disso. E eu vou usar esse quadrinho como exemplo para fazer um comentário em cima do valor dele e do custo-benefício da edição. O primeiro detalhe, no caso, que você percebe, caso isso venha se confirmar, é que, segundo o Universo HQ, que como eu havia citado, que foi de onde eu tirei a fonte para essa informação do quadrinho, para esses dados dele, a revista Uzumaki ela vai ser lançada em capa cartão. O que você nota logo de cara é o absurdo de você pegar e colocar um quadrinho a R$ 94,00 e colocar uma capa cartão. Se isso realmente é verdade, vai ser uma coisa absurda. Mesmo que o volume tenha essa quantidade de páginas, logicamente ele vai ser publicado na íntegra, de uma vez só, ao invés de ser dividido. Mas se você fizer as contas, você vai perceber um detalhe. Os 3 volumes publicados pela Conrad em 2006, somados, eles davam cerca de R$ 36,00. Se você fizer os cálculos para bater o valor do volume novo, você vai perceber que são R$ 58,00 de diferença
daqueles 3 volumes da Conrad somados em relação ao novo da Devir. É um valor completamente fora do normal, que deveria mais do que servir de motivo para que os leitores se convencessem de que a gente está vivendo num período de elitização completamente forçado do mercado de quadrinhos e perceber essa intenção viciada das editoras, como a própria Panini, que está superando os valores do quadrinho, cada vez mais batendo o recorde de preços altos. A própria Mitos e a Devir, também outras editoras como a AVEC, a SESI SP, a Nemo, que publicam quadrinhos caros. Você pega o exemplo de um quadrinho como aquele Castanha do Pará, que é um quadrinho que tem uma quantidade ridícula de páginas, se não me engano 80 páginas, e foi publicado a R$ 75, o que não deixa você nem um pouco interessado no quadrinho, te afasta de pagar um valor absurdo desse por um quadrinho pequeno. Tem muitos autores, por exemplo, autores brasileiros, que reclamam que o quadrinho nacional não vende tanto quanto o americano, mas com valor desses, como é que o leitor brasileiro vai se sentir incentivado a consumir? Outros detalhes que eu vejo o pessoal usar como justificativa, ou pelo menos um deles, é a diferença do valor na época em que o quadrinho foi publicado e o custo-benefício em relação ao salário daquela época, o salário mínimo, e os dias de hoje. Naquela época, quando o Uzumaki foi publicado pela Conrad em 2006, o salário era de R$ 350, e mesmo assim, você somando o valor, que dá R$ 36 pelos 3 volumes, não ficava uma coisa tão cara assim, tão pesada. Fora que o quadrinho foi muito bem produzido, o que dá uma durabilidade e faz com que valha a pena você ter pago por ele. Hoje em dia, quem tem as edições de Uzumaki da Conrad dificilmente vão se livrar delas para adquirir essa da Devir, porque ninguém é burro de fazer isso. E o próprio fato da Devir ter colocado esse valor vai fazer com que gere um tipo de especulação em cima das edições antigas da Conrad, que é o que normalmente acontece. É esse o efeito que essas editoras como a Panini, a Mitos e a Devir estão gerando com essa elitização imbecil dos quadrinhos, e a gente só tem a perder com isso. Esse foi só um vídeo curto que eu fiz para comentar sobre esse quadrinho, usando ele como exemplo para você ver como os quadrinhos aqui no Brasil estão encarecendo de uma forma descomunal. E quero convidar você a se inscrever no canal, fazer um esforço para se juntar à iniciativa do JR, do canal Nona Arte, para que você se torne um leitor mais consciente. O JR do canal Nona Arte, ele está fazendo um trabalho muito bom no canal dele, alertando os leitores, questionando sobre o que não está sendo questionado pelos principais canais. Você pode pegar os maiores canais de quadrinho no YouTube e eles não estão falando quase nada sobre isso, ou então estão disfarçando para depois ficar elogiando, batendo palma para essas edições de luxo. Todo mundo sabe que em janeiro desse ano teve muito desses canais oba-oba de quadrinho que ficaram revoltadinhos ou fingiram revolta com os aumentos dos quadrinhos da Panini. E hoje em dia eles estão parecendo um canal de vendas, o tempo inteiro tentando incitar o leitor a pagar caro, sempre colocando o link para que seja comprado através do canal. Eu não sou contra a ideia de colocar link nos canais, mas muitos desses donos de canais de YouTube sobre quadrinhos estão tendo atitude hipócrita em relação a isso. E é por isso mesmo que eu convido você a se inscrever no canal do JR e também fazer parte da iniciativa do selo Nona Arte, para que haja uma resistência a essa elitização ridícula que está acontecendo nos quadrinhos. Vá na página do Facebook do selo Nona Arte e também se inscreva no canal do JR e contribua para que a gente possa reverter essa situação. É interessante que todo mundo faça uma parte para poder a gente mudar esse quadro, voltar a consumir quadrinhos de uma forma mais natural e não
ficar nos submetendo à vontade das editoras, porque elas não estão interessadas em tornar quadrinho uma coisa acessível. Sempre foi, ao longo da história do mercado de quadrinhos brasileiro, sempre foi muito mais vantajoso para as editoras vender uma tiragem menor a preços altos, porque ela tem muito menos prejuízo com o encalhe, com a coisa da logística toda em torno da distribuição, e elas querem impor isso ao leitor, elas querem empurrar goela abaixo do leitor que aceite isso, que quadrinhos no Brasil vai se tornar uma coisa de quem tem muito dinheiro, um hobby completamente elitizado, e a gente tem que fazer valer a nossa opinião para poder mudar isso e mandar um recado para essas editoras. Eu agradeço a vocês que viram esse vídeo, sigam o meu conselho e se inscrevam no canal e a página de Facebook que eu citei. Muito obrigado para quem viu até agora e até a próxima.